Imagem, cara, tem um negro, um homem negro e uma caveira tomando conta dele. Cosmopoéticas do Refúgio foi escrito por um filósofo francês negro, Denetin Toine Bona. Ele fala das linhas de fuga, das linhas de desterritorialização que o Deleuze pensa a partir da experiência dos negros fugitivos dos cativeiros. Putz, Falou? Foda, hein? Isso aqui é do inferno. Eu não dormi, cara. Eu tinha aula 8h10 hoje e fiquei lendo isso aqui noite adentro. Acendi um cigarro aqui, fiquei lendo noite adentro. Ele fala que os negros eram especialistas na arte da fuga, de ludibriar, de colocar armadilha, de deixar pistas falsas para os feitores bater com a cara na parede, na pedra. Então ele fala de desterritorialização de linhas de fuga a partir do que ele chama da experiência de marronagem. De marronagem. Né? Enfim, eu não poxa, terminei de vamos ler. colocar o título lá no grupo, gente, porque memória é uma desgraça. Eu coloco lá. Eu coloco Colocar, lá. tá, É, chegaram 2 livros dessa editora, Cultura e Barbárie, é uma editora que funciona no fundo do quintal de uma casa de 2 pessoas lá em Santa Catarina, e eles estão publicando esses livros feitos à mão, a maioria deles são feitos à mão. Chegou esse e chegou um outro aqui para mim, que esse aqui, cara, eu nunca vi nada igual. Olha isso, esse aqui é o livro, tá? Esse livro chama-se Vagabundagens. Você abre o livro aqui, né? E ele tem uma série de pequenos mapas. Cada um tem um escrito de uma certa Isabelle Eberhard, que era uma nômade. Olha o que ela diz sobre o nomadismo, cara. Dê uma olhada nisso. Ela diz o seguinte, deixa eu achar qual desses panfletos é, acho que é esse aqui. Vagabundagens. Então são esses pequenos, né, tá vendo? São mapas e dentro tem esses escritos desta, eu não sei se ela era uma poetisa ou se ela foi alguém importante para alguma revolução europeia, enfim. Deixa eu verificar. Esse aqui eu não consegui ler, eu li só por cima. Quer ver? Já estou quase achando que são poucos. Fantástico, pessoal. Isso aqui é fantástico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, a gente dá início já. Essa frase me marcou muito, uma frase que ela traz aqui. Deixa eu ver, devia ter feito isso no intervalo. Ah, tá. Olha o que ela diz assim. Nômade eu era, nômade eu era, quando ainda pequena, sonhava olhando para as estradas. Nômade permanecerei toda a minha vida, apaixonado pelos horizontes cambiantes, pelas lonjuras ainda inexploradas. Nômade quando criança e nômade eu permanecerei por toda a minha vida. Elizabeth Eberhardt. São coisas que, mesmo na academia, enfim, nós não temos acesso, né, pessoal? Esse pô, aqui que são. arte gráfica, hein, Rafael? Dá pra ver Cara, daqui. olha isso, velho. Olha, dá uma olhada vem numa caixa e eles mandaram alguns, junto com os livros, vieram alguns cartazes pintados à mão, como esse aqui dos Black Panthers, olha só, para emoldurar. Putz, incrível, cara. Cultura e Barbárie, deem uma olhada nessa editora. Uma editora de Santa Catarina que, infelizmente, dentro desse nosso cenário plenamente voltado para o mercado, para o lucro, para a competitividade entre as empresas, tende a desaparecer. Né? Mas, enfim, depois eu passo isso aqui tudo lá para vocês, se vocês puderem me lembrar. Né? Falando, né, Rafael? Você está no Rio Grande do Sul, Curitiba, regiões onde o racismo se intensifica e onde você vê a declaração pública
tem comentários de pessoas que pregam ainda o racismo numa boa. Com certeza, com certeza. Infelizmente, Alex, essas regiões, elas são. Nós discutíamos isso outro dia com uma professora que é psicóloga, o porquê que essas cidades do interior, sobretudo do interior de São Paulo e Paraná, Barra Santa Catarina, descendo para o Rio Grande do Sul, porque ali o reacionarismo e aí a reboque dele, a homofobia, o racismo, enfim, falam tão alto. Que coisa, que fenômeno que é esse? Enfim. Eu não sei comentário, mas comentário já, né? Colonização alemã, né? O Rafael, do sentido agora, nós somos irmãos de nação. Bom, temos Certo. juntos e tal. Então, nós, o Rafael sendo homem branco e eu sendo homem negro, né? Ainda tem o nosso outro irmão. A gente assistiu e sentiu isso na carne, né? De preconceito e tal. E, cara, olhar ainda o mundo que nós estamos, essas manifestações ainda serem recorrentes. São sim, são recorrentes. São recorrentes. Recorrentes e crescentes, Alex. Recorrentes e crescentes. O Deleuze vai falar disso lá no Mille Platôs, volume 3, aqui na edição português do Brasil, que ele vai falar sobre o rosto de Cristo, sobre o metro. Enfim, bom, a gente pode falar sobre esse tema na próxima aula, se vocês desejarem. Mas quer dizer, como o estabelecimento do rosto de Cristo, o rosto do homem branco, do homem sadio, europeu, de traços finos, como que isto... Deixa eu só pegar uma coisinha que caiu. Como que isto tudo provocou, criou o que nós podemos chamar de racismo de Estado. Enfim. Bom, então, pessoal, voltando aqui, deixando as marronagens aqui para o lado, que eu vou terminar de ler esse livro ainda hoje, antes de tomar os faraós de Hollywood. Pois é. Antes de tomar Olhos Azuis, exatamente. É como eu disse, pessoal, como a gente conversou, não sei se foi com vocês, se foi em outra turma, o próprio Michel Onfray, esse filósofo, fundou a Universidade Popular de Caen, lá na França, enfim, ele fala um pouco disso, em um livro chamado Tratado de Ateologia. É um best-seller, inclusive, na França, porque o Onfray é um filósofo bastante midiático. Ele, Comte Sponville, entre outros, mas o Onfray não perde a oportunidade de estar na mídia. Inclusive, ele tem um canal onde ele disponibiliza um site, onde ele disponibiliza lá os seus cursos a simbólicos 3 euros por mês, alguma coisa assim. Ele diz que se de fato Cristo, sendo um homem que viveu na Palestina, no momento histórico em que viveu, tivesse aqueles traços pintados pela Igreja Católica, ele seria, na melhor das hipóteses, um extraterrestre. Quer dizer, só que é evidente que um mulato, um negro, um cafuso, ou seja lá o que for, não poderia ornar os altares europeus. Você precisa criar um Cristo branco, metro, padrão, de traços muito tênues, a exemplo das próprias figuras referentes à mãe de Cristo, sempre aquela figura da mãe bondosa, amorosa, que tudo suporta. Existe toda uma estética do racismo também. Enfim, e que tem para o Deleuze muito a ver com essa, não só com isso, mas também com isso que é o estabelecimento
do rosto do Cristo. A Bárbara colocou saudades do Piva. O Piva é um professor amigo da Universidade Pública aqui da Federal, que trabalha muito com o Michel Onfray. Quem sabe eu vou chamar o Piva para vir um dia aqui conversar com a gente. Ele não vem nessa linha de Foucault, de Deleuze. O Piva estuda os iluministas, enfim, mas é um cara que vocês vão gostar bastante. Bom, então, pessoal, para a gente dar prosseguimento aqui a esse segundo momento, o Leonardo escreveu, tem um filme Arquitetura da Destruição. Porra, isso eu não conheço, Leonardo, vou dar uma olhada, hein? Arquitetura da Destruição. Deve ser um documentário, talvez. É fantástico, você vai ficar encantado, é um negócio impressionante. Vou ver, obrigado Aquele Albert Speer construindo as cidades para Hitler lá, né? Como é que funcionava tudo isso, como é que funcionava, inclusive, a questão do Holocausto, baseado numa questão estética, né? É uma coisa assim, ao mesmo tempo terrível, é terrível, mas é um filme, acho que é necessário, é importantíssimo. Legal, obrigado, viu, Leonardo, pela indicação, vou dar uma olhada assim. Arquitetura da Destruição. Gente, sempre que vocês puderem, me indiquem. Eu geralmente me agencio mais com livros do que com filmes, mas eu gosto muito de cinema também, às vezes mais por questão de tempo mesmo, trabalhando em duas escolas que são duas verdadeiras máquinas de moer gente. Mas enfim, nós resistimos, vamos em frente. Bom, então, pessoal, o que acontece com esta passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle? Onde é que o Deleuze trata disso? Aqui, tá? Conversações. O Deleuze escreveu um pequeno, na verdade não se trata de um texto, é uma entrevista, tá? Que ele forneceu no ano de 1990, no Dia dos Trabalhadores, 1º de maio de 1990, intitulada Pós-Scriptum sobre as sociedades de controle. Na verdade, existe uma outra entrevista que foi também promovida em 1990 ao Toni Negri, ou Antônio Negri, que é aquele filósofo italiano ligado à causa operária, onde o Deleuze trata um pouco disso. Então, nesse texto aqui, ele não tem mais do que 10 páginas. Na verdade, ele, pela nossa edição da editora 34, 4, 6, 8 páginas e meia, quase 9 páginas. E, curiosamente, o Deleuze não voltou mais a este assunto. Não voltou mais. Tá? Ele ainda teve, se nós formos pensar na data de morte do Deleuze, em 1995, teve 5 anos ainda em que ele produziu outras coisas, mas ele não falou mais da sociedade do controle, tá? Ou sociedade de controle. O que acontece, pessoal? O próprio Foucault, como eu mencionei anteriormente, ele havia percebido que as sociedades disciplinares estavam dando espaço para uma outra coisa, né? Que nós vamos chamar aqui, conforme os autores, de sociedade do controle. Vejam só, nós constatamos, nós verificamos aqui no nosso bate-papo que as sociedades disciplinares eram fortemente marcadas pela delimitação do espaço. Tá bem? Então você tinha espaços muito próprios, espaços muito específicos do ponto de vista de construções arquitetônicas, todas elas trabalhando em prol da docilização do corpo, do adestramento, da obediência, da formação de homens e mulheres completamente eficazes no que se refere ao trabalho e assim por diante. Tá? Então, embora elas não sejam uma única e mesma coisa, todas elas estavam caminhando para este mesmo sentido. Porém, de alguma forma, ainda havia um fora nessas sociedades. Eu sempre cito, quando eu estou dando este exemplo, o caso do meu pai, que era um rapaz que nunca abriu um livro, que desde muito cedo foi para o Senai, para a escola técnica, lá ele fez um curso de torneiro mecânico, arrumou trabalho e ficou praticamente na mesma firma até a aposentadoria. Acontece que, quando meu pai... Eu estou pensando na sociedade aqui do Chaplin dos tempos modernos, tá certo? Todo mundo já deve ter visto aquele filme, do Charles Chaplin. Muito bem.
e estou trazendo meu pai para um contexto muito parecido com aquele. Quando meu pai e os peões da firma saíam às 17 horas, esses homens iam pensar em trabalho às 7h30 da manhã do dia seguinte, porque eles ainda iam chegar na empresa, tomar um café. Ainda existia um fora, se nós quisermos uma dobra para fora dessas instituições. Claro, o tempo otimizado, o espaço controlado, os gestos delimitados, mas existia um fora. Quer dizer, no que se refere a esta relação entre poder e resistência, havia ainda uma folga entre a instituição e o indivíduo. Está bem assim? Não é à toa que muitos movimentos grevistas, muitos movimentos operários se organizaram ali. Quer dizer, existiam, evidentemente, muitos movimentos estudantis, como o Maio de 68, que foi um movimento que se alastrou para a classe trabalhadora, mas ele se iniciou entre os estudantes. Então, vamos dizer que o afastamento, que o distanciamento que ocorria por alguns momentos entre as instituições, entre esses espaços de confinamento e os indivíduos, proporcionavam ou possibilitavam com que formas de resistência se levantassem, tá certo? Esta é a sociedade disciplinar. Agora as coisas mudaram. O Michel Foucault, por exemplo, conheceu muito pouco o que nós chamamos de tecnologia. Ele morreu em 1984. O Deleuze viveu mais um pouco ainda, até 95, 11 anos, portanto. Né? Em uma sociedade que muda vertiginosamente como a nossa muda, o Deleuze percebeu certas coisas que passaram batidas, perdão, na verdade nem que passaram batidas, Foucault morreu e não tinha, evidentemente, como tomar ciência disso. Por quê? Nesta sociedade do controle, evidente que essas instituições ainda estão aí, mas os muros dessas instituições estão caindo. Hoje, por exemplo, você não precisa mais estar na empresa para estar trabalhando. Está bem? O meu pai não conseguia trabalhar de dentro da minha casa, porque o máximo que nós tínhamos ali era um aparelho telefônico velho. Ele não conseguia levar um torno mecânico, que eu não sei quanto pesa, mas pesa muito, para dentro da nossa residência. Hoje, todos esses sistemas de prolongamento do trabalho e dos estudos, da medicina, com os home cares, com os home offices, com as home schools, eles criaram um outro tipo de sociedade, onde não há mais um fora, onde o controle é um contínuo, é um ad eterno, e a cada dia mais. E há um problema pior. Nós, a partir de todos esses elementos, internalizamos o controle. Antes, eu precisava de um panóptico para estar me observando, de um chefe, de um feitor, de um sargento, para estar o tempo todo me policiando e dizendo o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Hoje, isso não acontece mais. Nós somos, paradoxalmente, os empresários de nós próprios. Então, eu tiro também, eu estou dando uns exemplos muito cotidianos para a gente começar a pensar essa sociedade de controle. Uma semana atrás, minha mãe fez uma bela lasanha com uma bela carne na hora do almoço no sábado e com uma bela sobremesa depois. Eu consumi tudo isso, fumei um cigarro, estava no paraíso. Eu sentei no sofá para começar a procurar algo para ver, algum documentário, alguma coisa para ver. No que eu pensei? Será que eu estou devendo alguma coisa para minhas coordenadoras? Eu me tornei o policial de mim mesmo. E à medida em que esses dispositivos, esses aplicativos tomam o âmbito privado, eles necessariamente te colocam em vias de um desempenho cada vez maior e mais constante. Essa é a sociedade de controle que está aí fora. Aí o Carlos falou, o Alex falou, hoje, dependendo do botão que eu tivesse apertado aqui,
a Bia já estaria perguntando aqui que informação eu preciso. Você leva o patrão no bolso da calça. Eu não preciso mais do patrão tá andando nas fileiras nas fileiras de produção de uma fábrica de sapatos, por exemplo, para me obrigar a trabalhar. Hoje eu carrego aqui e aqui. O controle se tornou, ele foi introjetado. O nosso inconsciente foi capitalizado, foi colonizado pelos poderes e pelas forças do capital. Inclusive, depois, se vocês quiserem a referência, talvez eu até tenha comentado, a Bárbara tem esse livro. Existe um autor chamado Jonathan Cryer, que escreveu um livro chamado 24/7, saiu pela editora Ubu. O capitalismo tardio e os fins do sono. Ou seja, a última fronteira que existia entre o indivíduo e a máquina do capital, que era a fronteira onírica, ela foi tomada por essas forças. Esse terreno foi invadido e violentado. Então, os fins do sono nos mostram que ou você deixa de dormir, ou você perde o sono, que são coisas diferentes. Tem pessoas que não dormem mesmo, ficam acordadas, tem pessoas que acordam e perdem o sono. Dormem, talvez até pelo cansaço extremo, depois acordam pensando em quê? Pensando em todas as demandas que elas têm que cumprir no dia seguinte nos seus respectivos empregos, seus respectivos trabalhos. O Carlos escreveu aqui alguma coisa, vamos dar uma olhadinha aqui. Produção do fracasso escolar, a produção do fracasso escolar, histórias de submissão e rebeldia, ótimo, gente. Vamos trocando, vamos trazendo esses exemplos, né, para que a gente possa cada vez, né, conhecer outras frentes. Isso é muito importante, né, essa conexão que a gente está realizando aqui. E aí, como eu dizia então, esta forma empresa, e este era um dos maiores medos que o Foucault tinha lá no final dos anos 70, com os cursos no Collège de France, sobretudo com o nascimento da biopolítica, que é a expansão da forma empresa por todas as esferas da nossa vida. Hoje o casamento é uma empresa, a escola é uma empresa. A empresa, evidentemente, visa apenas o lucro, a competição, a produção. Este é o modo neoliberal, é o modo de produção capitalista neoliberal que invadiu todos os terrenos da vida humana. Todos eles. E aí é evidente que, no que se refere aos processos de subjetivação, o que é que você tem? Quando a minha chefe fala, parece que eu estou vendo, às vezes a gente, agora não com a pandemia, mas às vezes a gente saía para almoçar, parece que eu estou vendo um empresário norte-americano falando. Ela diz assim, este fim de semana estarei em homework, eu passarei os respectivos feedbacks aos professores para que depois nós possamos marcar uma reunião on-to-one. On-to-one é a porra, cara. Isso aí é assunto do léxico neoliberal. A educação foi completamente tomada por isso. Ela está a serviço do mercado. E para o neoliberalismo, o que é que está à frente de tudo? É o mercado. Hoje, esse é o problema da sociedade de controle. Nós nos relacionamos, é claro, aí eu estou trazendo um outro elemento aqui, que é o elemento econômico, mas nós nos relacionamos apenas a partir de medidas mercantis. Tudo virou mercadoria. Tudo virou mercadoria. Tudo está a serviço do mercado, da produção, do desempenho. E aí o que é que vai acontecer conosco? Colapso. É nessa parte que eu gostaria de entrar com vocês agora. O Churran, porque vejam só, o Deleuze diz que é necessário nós acreditarmos no mundo, que nos desapossaram dele. Ou seja, é muito interessante para os poderes provocarem a tristeza em nós, porque a tristeza despotencializa. Tu quer tornar alguém impotente, entristeça-o. E é isso que fazem conosco o tempo todo aí fora. Alguém triste é alguém impotente, e alguém alegre é alguém impotente. Isto é Spinoza. Só
Cara, aí eu ia entrar no Dark Deleuze, eu não sei se eu devo entrar, porque nós vamos muito longe. Depois eu dou uma palhinha do que é o Dark Deleuze. Este autor, o André Kopp, ele diz o seguinte: nós precisamos olhar para o Deleuze e essa questão dessa alegria, nós precisamos tirar isso aí fora. Porque é muito difícil nós acreditarmos nesse mundo que aí está, pessoal. Como é que eu acredito num mundo em que um sujeito entra numa instituição infantil soltando a faca em bebês de colo e que o Bolsonaro nega a vacina? Como é que eu acredito nisso aí? Como é que eu tomo posse disso aí de novo? Então o Dark Deleuze desmonta esse Deleuze Peace and Love para promover uma destruição deste mundo. O Dark Deleuze fala na destruição, ou melhor, na morte de Deus, Gott stott, com Nietzsche, Deus está morto. Depois na morte do homem, com Foucault, e agora na morte do mundo. Nós precisamos matar isto aí para construirmos uma outra coisa. Estou produzindo um artigo Homo Consumácio. Pois é o Homo Econômicos, né, Alex? É o homem do consumo. Então, o que eu ia dizer para vocês, trazendo um pouco o Churran para esse lado aqui da discussão, ele é um autor que tem uma visão tanto quanto pessimista. Por quê? Claro, ele está escrevendo, pode ser que amanhã ele publique algo em outro sentido, mas ele chama esta sociedade que é filha legítima de sangue da sociedade de controle, ela é também a sociedade de controle, mas eu digo da sociedade de controle que o Deleuze viu lá nos anos 90, hoje nós já estamos em 2021, 20 anos se passaram. Ele chama essa sociedade que é filha da sociedade de controle e neta da sociedade disciplinar de sociedade do cansaço. O termo que ele se utiliza em inglês é burnout, ou seja, esgotamento físico e psíquico. A sociedade da patologia, da medicalização, porque ela é uma sociedade da ditadura do desempenho. Nós somos obrigados, é uma sociedade extremamente positiva, não no sentido do positivismo de Auguste Comte, mas no sentido do positivismo de sempre estar nos incitando à ação o tempo inteiro. Tanto é que a nossa relação com o tempo é uma relação doentia. Nós hoje somos os homens endividados, homo endividados. Por quê? Alguém está escrevendo aqui algumas coisas, deixa eu dar uma olhadinha. O Alex escreveu que está produzindo um artigo, esse eu li. A perversão é que a humanidade possui consciência, ao mesmo tempo não. Pois é, exatamente. E o Carlos escreveu o Giraldelli, o Paulo Giraldelli, né, que fala do neoliberalismo. 6 características que constituem a subjetivação do ser humano. Uma delas você abordou. Ser empresário, ser empreendedor. Exatamente, empreendedor de si mesmo. Carlos, porque nós fomos transformados em CNPJs. Está claro assim como eu estou dizendo? Nós somos transformados em empresas ambulantes. E esta empresa precisa estar sempre posta em serviço. Ela precisa sempre se desempenhar, ela precisa sempre se melhorar, ela precisa sempre produzir mais, ela precisa sempre vencer a empresa vizinha, que no caso aí seria uma outra pessoa, um outro indivíduo. Outra que lembrei, ele escreve, é o ser sujeito do endividamento, da autossuperação, bem como o sujeito do cansaço. Exato, todos esses sujeitos aí se conversam. Na verdade, eles são os mesmos sujeitos. Né? Então, essa sociedade está colapsada. Você borderline, que se cortam, que já tentaram suicídio várias vezes. E aí o que você faz? Você coloca o exército psi em campo. Quem são os psis? São os tiras dos psicólogos, psicanalistas, neuropsicopedagogos. Vai entrar todo esse exército aí para tentar, à base dos fármacos, segurar o que está aí fora. É uma sociedade, existe inclusive um médico francês chamado Christopher ou Christian Dejoux, que fala sobre a patologização, as relações entre a patologia e o trabalho. Você tem Ubers que dirigem de fralda para não ter que ir no banheiro, para lucrar mais. Porque, curiosamente, quanto mais corridas um Uber faz, mais promoções para ele a empresa dá. No sentido de dizer assim, faça mais 3 corridas além das 18 que você realizou, que você terá um bônus de R$18. Aí o cara faz 3, fez 3,
faça 4 subsequentes e você terá um bônus de mais R$ 14. Tá? Enfim, é nessa sociedade aí que nós estamos. E aí nós podemos problematizar. Isso aí é uma provocação para a Bárbara. Aí, Bárbara, é possível, diante de tudo isso que eu estou trazendo aqui, o Lipovetsky, o Gilles Lipovetsky, que é um autor também que está trabalhando, está vivo, está vendo o que está acontecendo, fala que nós estamos em uma sociedade do fracasso, uma sociedade de fracassados. Você tem um outro autor italiano chamado Maurício Lazarato, ele escreve um livro que saiu pela N-1 chamado O Homem Endividado. É aí que nós estamos. Agora eu pergunto para a Bárbara, existe a possibilidade, é isso que eu sempre trago para ela. Agora nós estamos ligando isso aqui lá para o princípio do nosso bate-papo, que começou às 14 horas. É possível, nós nunca fomos menos gregos. Nunca fomos menos gregos. Os gregos tinham horror a tudo que fosse capaz de colocá-los em estado de servidão. Tudo. Tudo. Desde o sexo até o álcool. O sexo não era um problema para os gregos. Não existia esta máquina binária funcionando ali, pelo menos como existe hoje. Quer dizer, a questão do apetite sexual, ela estava muito mais ligada ao belo do que ao sexo, ao gênero, né? Melhor dizendo. Então não era incomum você ter relações entre homens casados e os herômenos e os erastes, né? Entre homens casados e meninos, e que não era uma relação necessariamente perpassada pelo sexo, mas era uma relação erótica no sentido mais amplo, né, da expressão. Mas os gregos tinham sim uma restrição terrível ao sexo, se este sexo fosse capaz de colocá-los em estado de servidão. Os gregos não vendiam a sua liberdade de jeito nenhum. Quer dizer, olha aí, existe toda uma métrica de cuidado existencial de si para consigo mesmo. É o que o Foucault vai chamar de agonística. Sempre há uma batalha interna de forças, onde as forças ativas devem sempre vencer as forças reativas. As duas falam em mim. As duas. É aquela boa ideia do cavalo preto e do cavalo branco para o Platão. Quer dizer, o que está te puxando? É o cavalo preto? É o cavalo das vicissitudes, dos vícios? É o pangaré que está te levando para frente ou é o cavalo branco? Quer dizer, esta é uma batalha interna, porque se o grego não governasse a si mesmo, a partir dessa luta agonística entre as forças ativas e as reativas, se ele não fosse um homem livre de si para consigo mesmo, se ele não governasse bem o oikos, né? Daí também está embutido em oikos a palavra economia. Se o grego não governasse a sua casa ou o espaço privado, como é que ele ia se colocar diante do espaço público? Como é que ele ia se colocar diante da polis? Então, era necessário um cuidado de si. Olha para onde que o Foucault olha. Acho que as coisas estão fazendo um pouco de sentido, né? Nesse momento. Aí eu sempre pergunto para a Bárbara, como é que você vai lidar com esse problema? Como falar em cuidado de si diante de uma sociedade que está onde está? De uma sociedade que é uma sociedade de fracassados, de doentes, de gente frágil. Uma sociedade patologizada desde a mais tenra idade, com índices e casos de suicídio cada vez maiores entre crianças. Você tem crianças completamente nervosas, neuróticas. É possível cuidar de si e permanecer sendo uma peça desta engenhoca? Ou o cuidado de si estaria necessariamente ligado a uma prática furtiva? A um nomadismo, como a gente costuma chamar? A uma prática de desterritorialização? Porque o próprio Deleuze fala, fugir significa muito mais fazer fugir do que fugir propriamente falando. Fugir do ponto de vista extensivo. Fugir tem muito mais a ver com intensidade do que com extensão. Agora, como é que você consegue fazer tudo isso fugir de você, entrando num trem às 6 da manhã e chegando em casa às 9 da noite para repetir o processo no dia seguinte? Como resistir ou como fugir disso tudo? E aí eu vou para aquela pergunta do Deleuze, que é uma pergunta que eu não consigo fazer calar
no Congresso Nietzsche hoje, onde participaram Pierre Klossowski e outros pensadores mais. Quem são os nossos nômades hoje? Quem são os nossos verdadeiros nietzschianos? Quem são os homens do fora? Os homens do mar aberto? Onde é que eles estão? Se é que eles estão? Enfim, esse processo de subjetivação que teve, eu não vou dizer ápice, mas que teve uma grande visibilidade com grandes manifestações nos anos 60, as comunidades gays em São Francisco, ou então os hippies, mas aí alguém vai dizer que os hippies eram filhos de burgueses, tudo bem, mas eu estou dizendo os hippies enquanto um modo de vida outro, em relação a tudo que está aí. Isso aí foi engolido pelo capital, engolido. Tanto é que uma camiseta com o símbolo Peace and Love é vendida a R$260 hoje numa boutique. Rasgada, hein? Rasgada, porque eles rasgavam. Então, a estilista rasga a camisa. Olha como que o capital territorializa tudo, pessoal. Eu tô entendendo o movimento hippie aqui como uma linha de territorialização, de descodificação. O que o capitalismo faz? Vai lá e codifica outra vez. Ele traz para ele. Ele estende, ele abrange o seu território. Ele torna tudo ele próprio. Qualquer diferença. Há espaço para diferença na nossa sociedade atual? Esta é a pergunta. É possível a diferença? Ou nós caímos na repetição? Traz o fora para dentro, exatamente. Ele traz para dentro. O Leonardo, então, ele vai para o fora e faz do antigo fora um novo dentro. Ele vai, sabe a areia movediça? Ele vai cercando, é o Leviatã. É um monstro do Lovecraft, ele vai cercando para todo canto. Como é que nós podemos construir as nossas subjetividades aí, colocados aí, onde nós estamos? Muita gente fala, eu não tenho nada contra o Paulo Freire, nada. Só que o Paulo Freire era um homem de Estado. Né? Paulo Freire ali não estava falando uma máquina de guerra, estava falando um homem de Estado. Mas não quero desanimá-los, não. Estão fazendo só as provocações aqui, para a gente poder pensar, enfim. É para isso aí que o pensamento serve. O Cláudio Piano dizia que uma aula de filosofia que não entristece ninguém é melhor você plantar banana. Você está no lugar errado, cara. Ou que não cause, no mínimo, vergonha. Né? Enfim. E o que eu dizia antes, bom, é aí que nós estamos. Como fazer, o que fazer, se há algo a ser feito. Eu falava sobre o Paulo Freire. Pois bem, o Paulo Freire é um homem de Estado. É um homem que se agenciou o tempo todo, né, com pessoas, com cargos públicos, com governadores, com partidos políticos, enfim. Eu não estou desmerecendo, eu não estou fazendo juízo de valor algum. Mas em Paulo Freire não havia uma máquina de guerra falando. Havia um homem de Estado. Havia uma máquina estatal. Tomar consciência da sua própria realidade, sua emancipação, né, sua autonomia. Autonomia em relação ao quê? Você dá um passo, você está completamente mapeado. Você vai ser autônomo em relação ao quê? E, sobretudo, como é que você é autônomo declarando imposto de renda para o governo? Quem não declara imposto de renda para o governo é o nômade. Esse cara é o traidor. O outro é trapaceiro. Tu quer obter autonomia dentro do ambiente escolar? Tá bom, autonomia em relação a quê? Sendo que em você o que fala é todo maquinário capitalista, neoliberal, pequeno burguês. Tá falando em você. Eu não estou dizendo que nós precisamos seguir o exemplo do Thoreau. Todo mundo conhece? Thoreau, que escreveu a Desobediência Civil e o Alden, onde ele vai para uma propriedade virgem e fica ali por 2 anos e escreve os diários. É Thoreau. Ninguém está dizendo isso aí, ou ninguém está dizendo que nós precisamos seguir o caminho do Jack Kerouac, On the Road, rota 66 acima. Mas essas práticas, elas requerem muito risco. Essas práticas de resistência, elas requerem muito risco e muita coragem. Não é simples. Você fazer com que o capitalismo deixe de falar em você. Agora, é por isso que eu sempre brinquei com a Bárbara e com os meninos. Sempre.
para nós tudo que está aí fora tá bom, tinha pouca coisa para fazer com o Deleuze com o Foucault. É aí, pessoal, que nós vemos a diferença entre uma leitura intensiva do Deleuze e uma leitura acadêmica do Deleuze. Lá dentro da USP, uma hora dessa, ou da USP, ou da Cambridge, ou da Sorbonne, ou seja, de onde for, tem alguém discutindo lá se o conceito de diferença na primeira edição do Diferença e Repetição modifica em relação ao prefácio da segunda edição comentada. Não é isso aí. Não é isso aí. Esses caras não entenderam porra nenhuma de Deleuze. Nada. Nada. Não entenderam o que é uma linha de fuga. Não entenderam o que é um processo de... Pode falar, Carlão. Fazer uma observação na sua fala aí do Paulo Freire, mas depois você volta no seu raciocínio, tá? Claro. Eu não sou Paulo Freiriano, né? Mas eu vejo na educação pública da rede municipal de São Paulo. O Paulo Freire, ele está para a educação lá, assim como na falta de uma esquerda mais engajada está o PT para a sociedade, sabe? Compreende? Porque o que a gente tem na educação escolar pública, é onde o espaço que eu transito já há 35 anos, neste momento é uma tautologia, é um contínuo, como você fala, entende? Então, eu estou distante da academia, da pesquisa, desde os anos 2000 ali, eu estou distante de fato, formalmente, né? Mas a impressão que me dá é que as pesquisas em educação, educação brasileira, é sempre uma repetição do mesmo, né? Parece-me que, eu não sei se você, eu não tenho, eu vejo que algumas experiências muito tímidas, eu vejo assim, em algumas leituras que eu faço, ligada à PUC e a Unicamp, né? Parece-me que as pesquisas, até que mesmo na UMESP, né, que tem o mestrado em educação, onde eu fiz o mestrado em educação, parece que eles se renderam à política do Estado, que hoje a ênfase no estudar a aprendizagem. Então, entende? Então, toda pesquisa, eu falo muito com o Milan isso, né? Toda a pesquisa, ela está centrada em aprendizagem, né, em métodos, e aí, no caso, eu te falo, para situações dessa natureza, vale Paulo Freire, porque, entende? Claro. Como fazendo aquela analogia que eu falei anteriormente, né? Vale. Totalmente, Carlos. Totalmente. Quem tem proximidade comigo, por exemplo, já percebeu ali no meu status de eu colocar várias vezes foto do Lula com o Guattari, porque o Lula é um aliado, cara. O Paulo Freire também é um aliado. Os inimigos dos nossos inimigos são nossos amigos. Na guerra funciona assim. O Henrique Dussel, pai da filosofia da liberação, um dos pais da teologia da liberação, eu tenho horror ao que o Dussel escreve, só que ele é um aliado. É um aliado. É um agenciamento possível, porque ele é alguém que está empenhado numa luta ferrenha contra o fascismo. Vocês entendem? Eles estão empenhados, independente das nossas diferenças, eles estão empenhados em uma luta contra um inimigo comum, um inimigo perigosíssimo, que está rosnando as nossas calças aí, as nossas botas outra vez. Então, o PT, o Lula, a Dilma Rousseff, o Haddad, são todos nossos aliados. O Deleuze diz que nós precisamos buscar aliados. O tempo todo, o Paulo Freire é um deles. Que foi alguém que se voltou aos menos favorecidos e que, a partir daquela experiência de Angicos, alfabetizou 300 e tantos lavradores, cortadores de cana. É alguém com o qual nós temos que nos agenciar o tempo todo. Há muita coisa a ser retirada de Paulo Freire, muitas ferramentas, muitos utensílios a serem colocados nessa nossa construção de uma linha de fuga. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso.
Mas o que eu estou dizendo, afinal de todas as contas, é que o Paulo Freire, não só o Paulo Freire, mas, por exemplo, o PT, de um modo geral, ninguém jamais colocou em questão o Estado, ninguém jamais colocou em questão o STF, ninguém jamais colocou em questão o poder. São coisas irretocáveis para eles. Ou então a constituição da família pequeno-burguesa, que hoje, eu até brinquei outro dia com uma amiga psicóloga, se a família burguesa, pequeno-burguesa acabar, você vai passar fome. Né? Porque o montante de pessoas que você atende, em sua maioria, vem dali. Então, quer dizer, de alguma forma, todas essas frentes que eu comentei, elas reproduzem a lógica do Estado, a lógica do capital. Nós não estamos dizendo que os progressistas não sejam nossos aliados, mas as feministas, por exemplo, se elas não entrarem em um devenir mulher, se o movimento negro não entrar em um devenir negro, adianta pouco você ir lá na Paulista com a camisa do Malcolm X. Eu tenho a camisa do Malcolm X também. Mas o problema é que eu me sinto um negro. Eu me sinto um negro. Porque eu fui criado no meio de samba, no meio de candomblé, no meio de um monte de nego velho. Eu sou preto até o osso, como diz o Racionais. Por dentro e por fora. Só a pele aqui que é branca. Quer dizer, se não houver, é isso que eu estou dizendo para a gente, já caminhando aí para os finalmente, que eu não quero tomar o tempo de você de forma nenhuma. Se não houver uma genuína revolução da subjetividade, uma revolução molecular, nós não vamos conseguir chegar muito longe. É para isso que o Guattari olhou, uma revolução molecular. As revoluções molares, as grandes revoluções, Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita, a Revolução Russa, muitas delas acabaram fazendo pior do que os predecessores que elas colocaram por terra. Porque o poder, ele exerce um sex appeal terrível sobre nós, terrível. O poder te arrebata. O poder de você poder governar outrem, de poder dar direção a outrem, de julgar a outrem. É muito bem o que o George Orwell ilustra lá no The Farm, no Animal Farm, na Fazenda dos Animais. Quer dizer, o que os porcos fazem quando eles chegam ao poder? Começam a andar de pé, andar de forma bípede, vestir roupa e fumar charuto. Eles fizeram com os bichos, porque ali os porcos são, evidentemente, Lenin, Vladimir Lenin, Joseph Stalin e Leon Trotsky. Ele está fazendo uma crítica ferrenha ao socialismo histórico russo, antigo RSS. Então, quando eles estão para o lado de cá, o discurso é um, mas quando eles chegam ao poder, o discurso é outro. Daí que o Foucault vai dizer: não se apaixonem pelo poder. É difícil você construir uma vida se não de distanciamento, mas uma vida de práticas que expulsem das suas ações a sede pelo poder, a competição de estar sempre à frente do outro. Eu quero ganhar dele, eu preciso ganhar o cara, vou ganhar o cara de qualquer jeito, o tempo todo. É isso. Então, hoje nós caminhamos aí, acho que de todos os nossos encontros, esse foi um dos mais. Eu queria só perguntar uma coisa, Rafael. Eu perdi porque cortou um pouquinho minha internet, cortou Pode muito. falar, Leonardo. Pode falar, Só uma coisa rápida, não quero atrasar muito, mas você falou dos psicólogos, psiquiatras, são os tiras do espírito, é isso mesmo? Todo esse trabalho deles, eles são cooptados também? Como é que se dá isso? Totalmente. Porque, veja só, Leonardo, é claro, você tem, por exemplo, psicólogos que atuam em uma linha reichiana de esquizoanálise. Eu já ouvi de uma pessoa, a Bárbara é a pessoa que, assim, que de longe conhece mais Guattari a nível mundo, que é a Larissa Drigo da USP.
Ela teve lá na Laborde, fez lá o seu doutoramento lá com os internos da clínica onde o Guattari trabalhava, mas eu ouvi dela que o único psicólogo que de fato fez esquizoanálise foi o próprio Guattari. Há outros, mas é evidente que, eu quero dizer com tudo isso, que nós não podemos generalizar sempre. Não podemos generalizar. Mas este exército de profissionais, afinal de contas, eles estão a serviço do quê? Quando eu pego uma criança e digo que essa criança não é normal, ela não é normal em que sentido? Geralmente no sentido escolar, porque ela não tem médias, as produções não se adequam ao que o restante da turma, né, concebe. Esta criança vai ser, de alguma forma, medicalizada, ela vai ser, seja por bem, seja por mal, ela vai ser reintegrada, ela precisa fazer parte da máquina. Ela não pode ser, ainda que tudo aponte para isso, ela não pode deixar de produzir nunca. Ela precisa estar integrada, ela precisa ser mais uma peça desta máquina, desta grande máquina na qual nós estamos metidos. Ela precisa fazer parte dos agenciamentos capitalistas, porque amanhã esta criança vai ser mão de obra no mercado. Ou mesmo que seja um profissional liberal, não importa. Que é uma peça da máquina também, não deixa de ser. Então, esse exército de psicólogos, eles buscam, através desta patologização geral, praticamente, da sociedade, o tempo todo estar reintegrando essas pessoas. Seja, hoje, não há mais espaço para ninguém ficar doente. Não há mais espaço. Veja só, quem é do Estado na área da educação de São Paulo sabe o que eu estou falando. É fácil, Carlos Alberto, conseguir um laudo com um psiquiatra do Estado? Pra você ficar afastado? Não. Os caras não dão. Gente, eu tinha um colega. Aliás, deixa eu contar uma história. Pior, né? Em 2017 eu tive um acidente de moto. Eu fui quebrado. Eu fui quebrado fazer a perícia. Eu estava com o braço enfaixado, a perna com gesso, e a perita, ela me negou. Eu tive que entrar com recurso via sindicato. É, sindicato. Porque a questão que funda é a questão burocrática. Eu tinha o meu corpo ali demonstrando que eu estava fodido, porém eu não tinha os elementos que compunham o protocolo para me dar o laudo, que seria os relatórios, né? Vão negar até o fim, Carlos, porque você precisa estar integrado à máquina. Tu é uma peça da máquina. Eu queria falar uma coisa rápida. Esse espaço aqui, esse espaço é um recorte muito rápido. Eu acho que se a gente está no boteco, como você falou, a gente consegue se demorar, né? Mas você falou aí a respeito da psicanálise a partir da pergunta do Leonardo. Eu me considero um exemplo vivo disso. Eu, dos meus 24 anos até os meus 36, eu passei pelo processo não só psiquiátrico, como psicanalítico, para eu me ajustar e conseguir trabalhar, né? Literalmente, no início dos anos 2000, assim, lá por 2013, eu passo a conhecer Foucault, Deleuze, mas o que eu conheci ali naquele momento foi algo muito difuso. Eu venho fazendo um reencontro com eles a partir aí talvez do ano passado com a pandemia, né? E muitas fichas estão caindo. Mas o que é significativo? Que eu só fui deixar o processo psiquiátrico, Rafael, e a psicoterapia quando eu me encontrei com Deleuze, com Foucault, fui compreendendo. Por quê? Porque se fosse pelo último psiquiatra que eu passei, eu estaria até hoje na terapia tomando medicamento. Porque o último psiquiatra que eu passei, ele falava o seguinte, que eu tinha uma confusão no meu inconsciente era todo confuso.
Eu falei, esse cara, juro por Deus que ele falou isso, cara. Mas assim, alguns meses depois eu compreendi algumas questões em mim que eu não precisei mais de usar remédio psiquiátrico nenhum. Pois é, Carlos. E tão pouco eu precisasse sentar com psicanalista para poder falar de mim. A minha experiência foi essa. Eu vejo que o encontro, assim, muito tímido, porque eu não tenho muito tempo com esses filósofos nômades, eles dão conta de muitas coisas. Claro, claro. É. O Carlos, o psiquiatra, o Deleuze vai dizer, os psis, ele não está falando só sobre ele está falando sobre os psis de modo geral, são os novos padres, porque eles têm em mãos todo o aparato judicial, médico, psiquiátrico, para dizer o que é o bem e o que é o mal, o que é o normal e o que é o anormal, o que é o certo, o que é o errado, o que está na média, o que está fora da média. Está tudo na mão deles. Fora o instrumento da confissão também, né? É a confissão, né, Leonardo? Justamente, exatamente. O poder, olha só que importante o que você está dizendo, o poder pastoral que o Foucault observa, ele vai se derramar por diversos segmentos da sociedade. A psiquiatria é um deles. Né? Quer dizer, as práticas de confissão, o que o psicólogo fala para você? Para você falar o tempo todo, para você se confessar. E aí, à medida. Rafa, o Freudiano fala: fale da sua infância. Você quer da sua infância, com a tua mãe, com teu pai. Então, pois é. Para onde que ele te levou? Pro Édipo. É aí que tá, gente. Vocês estão compreendendo a coisa. Todo mundo aqui é macaco velho, eu tô vendo aí em Deleuze, em Foucault, vocês estão veiaco. É aí mesmo. Ele vai levar pro Édipo. Só que o pequeno Hans, quando ele vê os cavalos e tá saindo de casa, ele não tá pensando no papai, ele tá querendo se agenciar, porque o desejo é social. Mas o psicólogo, o psiquiatra, vai te levar, o psicanalista, vai te levar para dentro do triângulozinho. Fale da sua infância. O desejo não delira papai e mamãe, o desejo delira a história. O desejo delira tribos, raças, clãs, animais. É isso que o desejo delira. Eu sou Napoleão, eu sou um urso. Não é papai e mamãe. Papai e mamãe é o reducionismo, porque é uma máquina de captura. Tu prende o desejo. Eu usei um elemento com a Bárbara uma vez para conversar sobre isso com ela. Vocês sabem aqueles triângulos que ajeitam bola de sinuca, que você coloca na mesa? Aquilo ali é Édipo. E o desejo são as bolas de sinuca. Ele te empareda ali e você não consegue sair. Então, alguém vai dizer, não, essa criança não produz, há algum problema lá. Não há problema nenhum. Só que ela não se enquadra por alguma razão no processo produtivo. E aí vai entrar todo o policiamento do espírito, os tiras do espírito, para botar esse cara ali, para funcionar. A base dos fármacos. Tem um filósofo, que é o Paul Preciado, que era Beatriz Preciado, hoje é Paul Preciado, leitor de Foucault, Deleuze, escreve um livro chamado Texto Junkie, que ela fala que nós vivemos em uma sociedade farmacopornográfica. Né? Quer dizer, a indústria dos fármacos, da medicalização o tempo todo. Você precisa estar produzindo, porque a sociedade está colapsada. E aí é que nós precisamos mais do que nunca de Deleuze e de Foucault, para tentar nos levar para o ar puro. Só que não tem nada a ver com academia, que eu estou dizendo aqui. Isso aqui não tem nada a ver com tese acadêmica, com o Luiz Orlandi, com todo o respeito que eu tenho. Não tem nada a ver com ninguém, isso aqui tem a ver com a vida. Nós estamos pegando Foucault e Deleuze pelo viés do vitalismo, são pensadores da vida. Se esta porra não servir na sua vida para você fazer qualquer outra coisa que não o que está acontecendo agora, vá procurar outra. Se tudo estiver bem para você aí, vá assistir a Cristiane Pelágio lá no Globo News, a Natuza Neri, toda essa turma aí. Justamente porque esses filósofos, eles nos arrebatam, no sentido de que nós temos a premência de dizermos não para certas coisas, para nós possamos ter uma vida minimamente potente. O que está aí fora é o empobrecimento geral, raso
da vida. Raso. A vida, eu não estou dizendo, aqui não tem a ver se o cara é motoboy ou se o cara ganha 60 mil por mês, não há problema. É o empobrecimento, é a despotencialização. Para onde quer que você olhe, você vê tristeza. Isso aí não tem nada a ver com coronavírus, tá? Tem nada a ver. Tem também, mas não tem apenas. Foi aproveitado, né? Foi aproveitado e bem aproveitado, né? Claro, claro. Bem agenciado, como se fala, né? É isso, pessoal. É aí que nós estamos. Aí, Bárbara, tem uns desafios aí para você contemplar. Não. Rafael, assim, eu tenho esse contato também, como o Carlos Alberto falou, é um contato meio difuso com o Deleuze, né? E agora, mais uma vez, eu estou me deparando com ele. Eu ia perguntar isso para a Bárbara também, mas sobre Foucault, né? Mas para a gente começar a ter um bom contato assim com Deleuze, um caminho, um percurso, o que você sugeriria para o iniciante? Diálogos, Leonardo. Editor escuta diálogos entre Gilles Deleuze e sua aluna e amiga Claire Parnet. São esses 2 livros aqui, são 2 ótimas portas de entrada para Deleuze. Diálogos e as conversações que foram publicadas pela editora 34. Esses 2 livros são 2 livros de entrevistas e textos de Deleuze. Agora, como comentário, este livrinho aqui, esta finurinha aqui, que foi escrito por uma filósofa chamada Maite Lahauri, ou Lahauri, O Desejo segundo Gilles Deleuze. O subtítulo é Filosofia para Leigos. É o melhor comentário explicativo que eu já me deparei. Tá R$6 esse livro na estante virtual, tá? Eu vou mandar no grupo, Carlos, assim que nós encerrarmos aqui, eu mando a foto desse livro aqui, tá? Ô, Leonardo, perdão. Muito obrigado, Rafael. É um livrinho que ele tem inclusive algumas histórias em quadrinhos, mas esta filósofa, ela tem uma série de livros que compõem esse projeto que ela criou de filosofia para leigos. Então a sexualidade em Foucault, a alegria em Spinoza, a potência em Nietzsche, a política em Hannah Arendt e o desejo em Deleuze. São esses livros aí. Não sei se ela publicou mais. Excelente porta de entrada, tá? Isso aqui não tem nada a ver com academicismo, isso aqui tem a ver com vida. É daí que nós partimos, um encontro vitalista com o Deleuze. Foi isso que eu aprendi na linha de Claudio Piano, foi isso aí, é daí que eu venho. Agora, claro, com todo respeito aos colegas que leem Deleuze na academia, conheço vários, na Metodista, vocês conhecem lá, professor Pascoal, professor Vitor, alguém que já deve ter feito curso com o Pascoal por aí, que lê Michel Foucault, respeito muito, mas não é por aí que eu vou, não. Não é por aí, cara. Enfim, não estou fazendo juízo, não estou fazendo nenhum grau de comparação, são planos diferentes. Né? Então, eu vou para um outro canto. Isso e no mais, pessoal, enquanto vocês tiverem o desejo, tiverem disposição da gente continuar com esses nossos encontros. Hoje nós estendemos um pouco o prazo, não tem nenhum problema nisso, né? Mas é sinal de que a coisa fluiu, a coisa foi, né, de alguma forma. Enquanto vocês tiverem... beleza, Alex, tranquilão. Enquanto vocês tiverem o desejo, a gente continua com esses nossos encontros das já conhecidas sextas-feiras às 14 horas. Sim. Tá? A Isabel tá aqui também, chegou hoje com a gente. Ô, Isabel, espero não ter assustado aí. Que às vezes a gente professor, estou aprendendo bastante. a gente fala às vezes com uma ênfase, porque são certos assuntos que nos tocam mesmo e que saem meramente da discussão acadêmica e vão para uma outra coisa. Né? Como a Bárbara está com um projeto também, depois ela vai contar para vocês, que é para criar um acervo sobre um filósofo que foi meu professor, chamado Danilo de Mano de Almeida. A família desse filósofo está em contato com a Bárbara, ele foi meu professor na Metodista, ele morreu... Foi aluno dele, Carlos? Então, cara é fantástico. Uma pedagogia apaixonada que ele tratava. Eu fui orientando ele, aí eu mudei para o Elide, que também faleceu também, né? Faleceu, sim. Então, eu tô dando de antemão aqui, hein, Bárbara, a notícia, não sei nem se eu podia falar. Claro que pode.
A Bárbara está com um projeto, nós vamos financiar essa publicação, tem os carriers lá do Danilo, tem os seus cadernos, inéditos, evidentemente, e a própria tese de doutorado do Danilo, ela não foi publicada em língua portuguesa. Então a Bárbara está com os originais lá em mãos, tendo contato com a filha e com a esposa dele, e a gente espera que muito em breve isso esteja tomando a forma de uma publicação, porque o Danilo era um pensador, assim, dos que eu tive contato pessoalmente, também é um daqueles que entra no rol dos, não vou dizer dos traidores, mas dos desembestados. Aquilo ali era uma potência. Uma potência. O Danilo era claro, não tinha aquela efusividade, até porque ele era fisicamente, né, Carlos, franzino, enfim, mas o pensamento do Danilo é potente demais. Tá tudo sob os cuidados da Bárbara aí. Logo nós vamos ter novidade a esse respeito, tá? Então é isso, meus amigos. Eu agradeço aí a paciência de vocês ficarem até a sessão coruja aí, quase 5 horas da tarde. Nós que agradecemos. Opa, tamo junto aí, pessoal. Um abração aí para vocês, muita saúde aí para todo mundo. Nós vamos passar tudo isso aí para a gente voltar a acreditar no mundo outra vez. Com certeza. Abração, falou, meus amigos. Tamo juntos. Grande abraço aí. Obrigado. Falou, Léo. Tchau, gente. Beleza, abração. Até mais, até semana que vem. Valeu. Obrigado, Isabel. Tchau, tchau. Até semana que vem.